Ô Sérgio, teve um comentário aqui que a Catarina fez, que a Catarina lá do CCD, que aliás está assistindo com a avó dela, que é uma das assistentes mais assíduas, né, do terreiro. Ela estava falando sobre estudo sem prática, porque é mesmo, né? Às vezes, assim, tem umas pessoas que sabem muito, e outro dia até estava refletindo sobre isso, que eu tenho uma pessoa que inclusive verbalizou isso. Não, mas eu já estudei essa parte toda, não preciso estudar de novo. Para você ver o nível de ignorância, né, que se alcança, assim, tipo, ignorância, não sei se é a melhor palavra, mas assim, que perda de tempo, né, cara, sempre que a gente lê alguma coisa, a gente não lê como a gente leu, porque a gente não é mais aquela pessoa que a gente era quando a gente leu aquilo, né, então já começa por esse basicão aí que a gente vai ler e ter um alcance diferente, uma interpretação mais ampla, talvez. Não sei, assim, eu acredito muito nisso, da coisa da leitura, do estudo, seja como for, lido ou Claro, ouvido, né? A gente elabora ele de nos... uma maneira diferente, né? Sim. Então, acho que é uma pena, assim, o estudo só pelo estudo. E pior ainda é o estudo sem prática, como ela estava falando, né? Porque você estuda, sei pra caramba, e agora? O estudo, essa vibe do estudo muito contemporânea, quando eu dou o exemplo dos antigos comandantes, quando eu dou o exemplo, né, dessa passagem, dessa lenda do monge, nós estamos falando de outros tempos. Quem nos dias de hoje consegue caminhar no mundo de hoje sem... É da vibe do mundo de hoje. Você não consegue caminhar no mundo de hoje sem um mínimo de malícia. Não, você não consegue ver os dias, há 50 anos atrás, o mundo tinha outra vibe, outra pegada, os seres humanos se tratavam de uma maneira diferente, o homem tinha palavra, a palavra de um homem era uma coisa a ser considerada, era séria, e valores eram levados muito a sério, e nós vivemos cada vez mais uma degradação de valores, uma degradação de valores que vão sendo jogados no lugar comum, na vulgaridade, e que os seres humanos estão acabando, a humanidade de hoje está acabando perdendo um pouco a noção de coisas que não poderiam estar sendo discutidas. Não se fala de verdade, de ética, de honestidade. Não tem opinião, eu acho ou não acho. Entendeu? Até a ciência nos dias de hoje, a santa religião ciência, a sagrada ciência, entendeu? Eu acho que isso não é assim, não. Entendeu? Por mais que tenha esses estudos, vai vir alguém, eu acho que isso não é assim. Eu acho que a Terra é plana. Entendeu? Como você acha que a Terra é Não. plana? Quais são os seus estudos? Apresenta os seus estudos. Não. Eu acho porque hoje em dia tudo é fake, eu acho que... Sabe, qual o sentido disso, entendeu? Então, Mas isso encontra reverberação em alguns corações, né, cara? Por isso que aí é que eu dá estou te eco. falando. Aí eu volto a dizer, cuidado com essa reverberação. A gente é que tem de ser o governo da nossa própria vida. Nós é que temos de estar no comando da nossa... Nós temos de ter essa mente maior, conectada com coisas maiores, porque está muito ralo aqui embaixo. Está muito pequeno. Salvem-se vocês, meus irmãos. Não busquem mestres, não busquem mestres que guiem vocês, que digam o caminho para vocês. Tudo que nós falamos aqui, assuma a responsabilidade pelo que acontece, pelo que se alimenta. Porque Volta para a máxima da emancipação do ser, cara. da emancipação do ser. Você só vai ser feliz se você botar uma distância em cima disso, se emancipe de gurus, de mestres. Se inspire. Se alguma coisa é bonito e aquilo te inspira, que perfeito. Eu leio coisas o tempo todo que me inspiram, muitas vezes eu traduzo e trago aqui para vocês. Claro que a gente tem de alimentar com coisas boas, mas é você que tem de decidir o que é bom. É você que tem de buscar o que te inspira, que te leva para cima. Sair, largar o celular um pouquinho, largar um programa de televisão sensacionalista. É você que tem o controle remoto para não ter ninguém dizer Globo lixo. Globo lixo. Você tem um controle remoto, troca de canal. Se a Rede Globo está te incomodando, desliga a televisão, troca de canal. Se a rede social está muito polemizada, para de ver rede social. Assuma a responsabilidade pela sua parte de espírito.
E não compre ideia dos outros de graça, não compre valores dos outros de graça, porque há muitos juízes perturbados, há muitos doutores deitando teses, julgando, fazendo falsos gurus, falsos profetas, e que se a gente não tiver um mínimo de discernimento, e que eu falei, Xangô traz esse discernimento. Quer vibrar em Xangô, não vamos deixar de ser crianças, vamos elevar nosso pensamento, vamos buscar Xangô na busca desse discernimento, de você ter a palavra final, de você ter uma lente na sua mão para você decidir. Isso é bom, isso não é. Isso eu quero para mim, isso eu não quero. Tentativa e erro, sim. Tentativa e erro, a gente sofre, sim. É preciso tentar. Não podemos nos infantilizar. Xangô é maturidade. Eu falei lá no início, maturidade e discernimento. A gente fala muito em outro aspecto da escola da vida, que a gente fala da indiferença construtiva. E tal qual a gira, nossa gira de Umbanda, para quem não conhece, eu falei de Oxóssi hoje, falei de Ogum, de Iemanjá, estou lá em Xangô. O que vem depois de Xangô na gira de Umbanda? Preto velho, Iofá, cabelo branco, sabedoria. Então o Márcio estava falando, só se atinge a sabedoria quando você aprende a viver em Xangô. Quando você tem que passar por Xangô e ser o senhor da sua vida, em ser aprender a equilibrar as coisas, e aí você vai aprender a ter o governo da própria vida. E a coroa não é à toa, né? Essa semana não é à toa. Não é à toa. Quando você aprender a se conectar com esse Altíssimo, quando você aprender a ser nobre, o soberano é nobre, a verdade é nobre, a honestidade é nobre, o amor é nobre, são valores de ouro, preciosos, são a nobreza que se adquire. É isso que Xangô traz para o seu filho, a nobreza de valores. E quando ele aprende isso, ele aprende a distinguir a pequeneza do mundo, aprende a distinguir as coisas do mundo, a contaminação do mundo, ele aprende a distinguir, e aí ele vai adquirindo naturalmente um exercício de indiferença construtiva. Esse julgamento que o maluco, que o mundo faz dessas pessoas no seu desacerto, esses falsos profetas, falsos juízes, falsos doutores da lei, falsos gurus, aquilo vai ficando pequeno para você. Você vai adquirindo, porque você está conectado com os verdadeiros valores. Você está conectado na fonte. Na fonte. Você começa a sentir no bater do peito a verdade. Na presença viva dessa coroa sobre sua cabeça, você não vai pedir intermediários conselhos. Você vai pedir para essa voz que te intui, essa voz que te inspira. Você vai se tornar o governo da sua vida. E aí, quando você aprende a governar a sua vida, o mundo entre nós vai ficando pequeno. E aí, parece, né, que você se isola no alto da montanha, entendeu? Mas não é isso, não. É que o mundo vai ficando pequeno porque você está com olhos, como disse o Márcio lá no início, já tinha sacado isso lá no início. Você para de olhar para baixo e leva sua mente para cima. E aí você vai desenvolvendo a tal da indiferença construtiva, que no final das contas é o que eu estou dizendo aqui. Não compra a ideia dos outros, não compartilhe aquilo que não interessa, porque a tua paz de espírito não vale isso. Não, e eu falei lá no início, eu tretei muito já lá no passado, comprei muita briga, e hoje eu escolho melhor minhas batalhas. Eu não quero me omitir. Eu ainda não consigo chegar a esse tal estado de meditação, de dizer que eu sou um cara que me isolei do mundo. Não sou, sou do mundo, como todos vocês. Só que hoje eu seguro o dedo. Quando de nós já não segurou o dedo na hora de um comentário na rede social? Não vale a pena. Começa assim. Eu apaguei meu Facebook para isso. Para ter paz. É o meu Facebook para ter pessoal. Paz. A gente tem de decidir ter paz. A gente tem de decidir ter paz. É melhor ter paz do que ter razão. Exato. A gente vai buscando, vai dando valor às coisas que valem realmente a pena na vida. Então a gente faz uma opção de vida. E eu não me omito sempre que eu posso. Quantos irmãos me procuram no particular, no inbox, e eu bato um papo, eu estou super disponível para trocar ideias para quem quiser.
mas apontar o dedo, eu não acho que isso está valendo a pena. Foi a grande lição que eu aprendi nos últimos anos. Fale aquilo que você aprendeu, compartilhe o que está no seu coração, Sérgio. Meu querido irmão Wagner falava tanto isso. Compartilhe o que está no seu coração, entendeu? E deixa que o próprio contraste, a própria verdade vai prevalecer. Pelo contraste, se isso não que aquele irmão faz na escola de mirim, o próprio contraste vai dizer isso. Não sou eu que tenho que ficar julgando, apontando o dedo e criar um selo de qualidade. Isso aqui é escola de mirim. Eu vou ficar selando lá, dando um selo de qualidade. Escola de mirim. Quem sou eu para ser juiz disso? Eu falo aquilo que está no meu coração. E sempre chamo a atenção que é muito da minha reflexão íntima, daquilo do jeito que esse mirim me tocou, que traduziu-se em livros, nos 2 livros que eu escrevi, no bate-papo que a gente tem aqui, é muito da minha reflexão que passa por mim, pela minha ótica, claro. E estou longe de ser o guru de alguém. Simplesmente a gente compartilha. E como me faz bem as sacadas dos irmãos, os comentários que o Márcio coloca, como alimenta, porque a gente se enriquece. E eu acho isso que aumenta a gente tem diminuído essa polaridade nesse sentido. Buscar se conectar com o que vale a pena, com o outro, com o diferente, também não há problema nenhum, desde que o diferente também tenha os valores, que ele viva da maneira dele, mas tem os valores que a gente fala. O que tem em comum entre 2 seres humanos são os valores. Se aquele ser humano pensa diferente de mim, mas ele tem valores, ele vive a verdade dele, vive honestamente o que ele faz, se ele pratica da maneira dele a coisa correta, se ele vive com verdade, a minha verdade não tem que ser melhor do que a verdade dele. E a gente pode trocar ideias. Agora, para quem é desonesto, uma desonestidade oculta, uma desonestidade camuflada, uma desonestidade que vem embutida numa segunda intenção. O que é dito, o que é compartilhado, tem uma segunda intenção. Não é uma intenção, não é nobre. É esse que a gente tem que tomar cuidado. É isso que a gente tem que se afastar. A gente está perguntando como agir quando é dirigente da casa que, além de propagar um fake news, fica dando indiretas. Independente de ser dirigente da casa ou alguém que tenha influência Sim, sobre a gente, né? eu entendi. Olha, aquela coisa, gente. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Entendeu? Em dado momento, até a nossa reação, como a gente reage diante da sua pergunta, nos bota como juízes da coisa. Então, até a nossa maneira amorosa, carinhosa, diante de uma situação dessa, se você tomou consciência que aquilo não está legal e você tenta conversar, o dirigente não é um ser, um patamar angelical, não, né? Angelical. Ele é gente como nós. Então, conversando, dando uma oportunidade, de repente, longe daquela correria do trabalho espiritual, batendo um papo, tentando ver que a pessoa é aquilo e não tem jeito, e se aí cabe a você, isso vale para... Eu já tive de aconselhar alguns irmãos no particular que me perguntaram exatamente coisas até piores sobre dirigentes. E eu sempre digo o seguinte, vai de cada um, né? Você que tem que saber o quanto você consegue tolerar, o quanto você consegue fazer vista grossa em nome de repente, para continuar convivendo com aquela família que você tem ali, com amigos que você tem ali. É uma corda que vai sendo esticada até um dado momento que você tem de... E se isso é uma lição de vida, se você despertou, e o teu irmão não despertou, teu irmão é dirigente, mas é teu irmão. E não é porque ele está dirigente que ele é um santo. Então são 2 irmãos convivendo. Se você despertou e ele está na Matrix ainda, se você despertou para coisa... Eu acho que em dado momento vai ficar difícil para você dizer amém e não tá é desonesto, você vai se ver vivendo de maneira desonesta. E tudo que nós falamos aqui, viver com verdade. Em dado momento você vai se pegar assim, eu estou sendo desonesto. É como uma relação de um casal, uma relação de companheiros. Quando você
A coisa não está legal, você já tentou de um tudo. É desonesto. E se você sentir que é desonesto, vai te fazer mal. Então é melhor você, naturalmente, buscar outra experiência, sair de boa, não sair brigando, sair de boa. Ele está certo na verdade dele, no Eu desacerto dele. estou relendo aqui a pergunta, eu não sei se exatamente é uma falha de comportamento geral ou se é especificamente com relação a fake news. Se for com relação especificamente a fake news, eu acho que é menos mal, porque eu não sei se é também tão menos mal assim, né? Mas Márcio, o enfim, eu problema é não que vou julgar. isso é sintomático. Na verdade, as pessoas se mostram muito, as redes sociais, você trabalha em grandes empresas, você sabe como é que as pessoas usam inclusive o seu perfil de rede social para fazer um perfil no RH da empresa. Hoje em dia, usa sua rede social para traçar um perfil de como você é na vida social. Então, não dá muito para desconectar, isso é o que eu quis chamar a atenção aqui. Ah, mas é só na rede social que ele se transforma, ele pega uma bandeira e naquela rede social ele só fala daquele assunto, ele fica... Cara, isso é um sintoma de alguma outra coisa. Isso é sintoma... Fala. Não, isso é tema da nossa live de terça-feira do CCD. Um Ah, ser então. umbandista, é um ser, não somos Não dois sei, seres quase. tá, para vocês se aprofundarem. Então, assim, o que eu vejo assim, se você consegue, a pessoa consegue conviver com isso, né, exclui ele como amigo da rede social, ou silencia ele para você não ver. Eu não quero saber as bobagens que você dá um jeito de. Beleza, você está sendo carinhoso, está tentando, mas você que vai saber até que ponto dá para você esticar essa corda. Sergião, mais uma pergunta aqui. Vocês, como líderes religiosos, onde começa e onde termina um direcionamento para um filho? Onde, onde começa exatamente no respeito ao livre-arbítrio. Conselho é uma coisa, direcionamento é outra. Direcionamento é dizer, faça assim. Você é assertivo. Você aquilo esqueci a palavra, aquilo entra muito fundo. Você usa a sua ascendência sobre um filho de fé, o carinho que ele tem, o respeito que ele tem pelo dirigente espiritual, e você acaba sendo invasivo. Quando você acaba sendo invasivo, nós, dirigentes, temos de ter a consciência da responsabilidade que nós temos diante do poder que nós temos, a ascendência que nós temos, porque o dirigente é o que está lá mais à frente. É a referência. Ele acaba sendo... Todos estão numa formação de terreiro. Então, ou o padre está no local mais à frente, depois dele, só a cruz de Jesus Cristo. Nós temos o médico supremo. Então, naquela comunidade, quem está mais à frente é o dirigente. E ele tem que ter noção da responsabilidade que ele tem quando ele omite uma opinião, quando ele se posiciona sobre alguma coisa, quando ele dá um conselho particular para alguém, pela ascendência que ele tem. Então, quando a palavra passa o tempo todo na nossa conversa, responsabilidade. Quando o dirigente tem responsabilidade, ele sabe até onde ele deve ir, sabe que os guias... Porque ele vê a ação dos guias espirituais, ele vê... Se ele tem consciência, se ele lê o livro da própria vida, ele sabe que os guias espirituais também não ultrapassam uma linha de respeito ao livre-arbítrio. Eu nunca vi um guia espiritual dizer assim, ou você bota roupa branca, ou o santo vai te dar uma surra e não quero... Eu nunca vi isso, sabe? Um guia espiritual condicionar, ameaçar, sabe? Dizer que você vai se estrupiar. É melhor para você, meu filho. A porta está aberta, seja aqui, seja em outra casa. Mas se você tem mediunidade, é melhor para você. É sempre um conselho, é melhor para você. Quem decide, que tem a palavra final, é você. Não é o guia espiritual. Então, nós, sacerdotes, é muito melhor, muito pior. Porque a gente não é nem guia espiritual. Então, nós somos homens e mulheres bem intencionados. Eu espero que sempre de bom coração, de um coração puro e verdadeiro, como meu querido amigo, sabe? Que a gente está ali tentando somente fazer o bem, somente ajudar. Então, pode ter um conselho. E, de repente, pela maturidade da vida, às vezes uma pessoa mais jovem, um conselho. Olha, eu, na sua situação, faria assim, faria assado. Você já pensou sobre esse ponto de vista? São conselhos. E cabe às duas partes nessa conversa saberem se colocar. Um está dando conselho e o outro está ouvindo o conselho.
E dali que surge, às vezes, uma terceira, na reflexão de quem está ouvindo, que tire conclusões, que faça, e de repente tire até uma terceira opção, porque é muito perigoso dar conselho. O seu Mirim já dizia como é perigoso dar consulta, porque nós não sabemos todo o panorama. O juiz, para julgar, tem de ter todos os elementos num processo. Um juiz de carne e osso, ele julga pelos fatos que estão expostos no processo. É aquilo ali que tem embasado a decisão de juiz. Numa conversa de 5 minutos, você é provocado a dar uma opinião, dar um conselho, você está esperando você ouvir só 10% de todo o panorama e já quer ser o dono da verdade. Aí eu estava lembrando, né, que o seu Mirim dizia como é perigoso dar consulta. Quer dizer, olha só, ele está falando, e consulta, quem dá é o médium incorporado com a entidade. Se já é perigoso dar consulta, você com o seu preto velho incorporado, que você acha que está abafando que está com o seu preto velho, e o seu Mirim, na sua sabedoria, já dizia, é perigoso dar consulta, imagina você, mero mortal, entendeu? Pequeno aprendiz nesse mundo de Deus, você achar que, e o Márcio falou tanto isso na nossa live durante hoje, você achar que pode direcionar a vida de alguém, que você sabe mais do que aquela pessoa, que você tem mais elementos, você tem mais cabelo branco, você tem mais sabedoria, você tem mais. A gente não tem mais nada. Na verdade, pelo contrário, às vezes a pergunta da pessoa já é direcionada. A pessoa que faz a pergunta, ela já quer uma resposta. Então, ela já pergunta de um jeito e ela já te dá os elementos para a resposta sair bonitinha do jeito que o emocional dela espera. Vamos falar a verdade. Então, muitas vezes, o chororô, desculpa a expressão, mas o chororô já é colocado de uma maneira que a resposta só pode ser uma, é óbvia. Ele só quer que outra pessoa diga, mas do jeito que colocou, esse aqui é do mal, esse está me prejudicando, esse quer me esfaquear, esse... Não, todo mundo é vilão na história, então só tem uma resposta possível. Então você é quase induzido a dar uma resposta que aquela pessoa quer ouvir. Olha o perigo. Aí a pessoa tem uma chancela, aí volta a coisa de transferir a responsabilidade. A pessoa transfere a responsabilidade, que ela diz... Eu gosto muito de dizer que foi o vovô, foi o preto velho, foi o Exu, foi sei lá quem, que falou. Transfere a responsabilidade. Ainda vai botar no meu ombro, quer dizer, não satisfeito de fazer isso com as entidades, ainda vai me pegar pelo braço para pedir um conselho e vai querer transferir a responsabilidade para mim, que vou assumir um karma se a pessoa fizer bobagem, porque a pessoa está na beira do precipício, e eu sem saber disso, e vai e pula. É só um buraquinho, e a pessoa vai se esborrachar na vida, eu tenho uma parcela de responsabilidade nisso. Eu assumi uma responsabilidade diante disso. Então, queridos amigos, fechando a resposta, eu acho que o melhor na vida, e é difícil, vou falar de novo, nós, promotores do bem, pessoas que queremos o melhor para os outros, nós que nos dedicamos à caridade, a abrir os braços, a receber as pessoas nas tendas, a gente só quer o melhor para as pessoas, a gente é cheio de boa intenção. Às vezes a gente, sem perceber, cai nessa esparrela de ouve a pessoa, a gente quer que a pessoa saia daquele... Às vezes a pessoa... Eu já recebi gente na minha casa aos prantos, sabe, aqui na minha comunidade, querendo conselhos espirituais, porque a gente tenta acalmar a pessoa naquele momento, entendeu? Mas eu sempre digo, olha, eu não sou o vovô Pedro, sabe? É melhor você estar na tenda. Por mais que eu sei que ele me inspire na resposta, eu não sou o vovô Pedro. Então, vai lá na tenda, se possível, encontre ele lá, e você vai ganhar um abraço. Como diz, a gente sabe, às vezes um abraço do preto velho é a melhor resposta de qualquer palavra que possa ser dita, sabe? Ele vai chegar, vai falar o seu coração, e ela tem, muitas vezes, a entidade tem, como nesse contato com assistente e entidade, tem uma conexão diferente, ele vai acessar, inclusive, arquivos que nós não acessamos. Então, diante de tão poucos fatos para ajudar, a gente tem que se restringir a fazer um bom encaminhamento para aquela pessoa, a pessoa está precisando, não sejamos insensíveis, não estou pregando a insensibilidade de ninguém, não me traz problema, não quero ouvir, não estou pregando insensibilidade para ninguém,
mas eu estou querendo dizer assim, que nós não somos, a gente não joga búzios, a gente não faz leitura do presente, passado e futuro, eu não tenho uma bola de cristal numa tenda lá que eu estou vendo que você... Eu não tenho nada disso aqui. Nós somos pessoas bem intencionadas, então que a gente mantenha os pés no chão, não deixe subir a cabeça e não usemos do nosso cargo sacerdotal para irmos adiante do que a gente pode ir. Tá? Que a gente ajude sem ultrapassar uma linha do bom senso.